Olá, estamos de volta, doutores e doutoras. Já estou acompanhando a repercussão da palestra do professor Douglas Yamashita. Já garanto para vocês que foi uma repercussão muito positiva, todos gostaram demais da exposição do professor. E felizmente o professor vai dar uma nova palestra aqui para nós, continuar a nos brindar com suas informações, com o seu conhecimento. Agora trocamos o tema da palestra. A palestra agora será Tributação do Comércio Exterior. Professor Douglas, por favor, fique à vontade e sucesso nessa palestra também. Muito obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui de novo com vocês, já falando de um tema bastante diferente, que é a tributação do comércio exterior. E já, sem mais delongas, iniciamos falando introdutoriamente com um breve histórico. Ora, basicamente, você tem, logo após a Segunda Guerra Mundial, uma iniciativa muito forte de reconstrução da ordem econômica mundial. De um lado, os Estados Unidos como um grande potencial país produtor e exportador, e de outro lado, uma Europa em frangalhos do pós-guerra, necessitando de uma reconstrução e a necessidade das nações se recomporem para formar um mercado não só produtor, mas todo mercado produtor exige ou precisa de um mercado consumidor. Então, também não é de se surpreender que o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, tinha também não só fins meramente humanitários, mas também tinham fortes interesses econômicos no sentido de fomentar o comércio internacional para a recuperação da ordem econômica internacional. E nesse contexto da negociação e da recuperação pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, da ordem econômica mundial, entram em pauta as barreiras tarifárias como um dos principais empecilhos ao desenvolvimento dessa nova ordem econômica internacional ou mundial, no sentido de que, se os países não forem aos poucos liberalizando as suas fronteiras aduaneiras, no sentido de reduzir a carga tributária dos seus impostos de importação, então o comércio internacional, a ordem econômica internacional estaria, de certa forma, ameaçada. Então, a negociação que se inicia nessa ordem econômica mundial é em torno da redução das barreiras tarifárias como essas principais preocupações das nações desenvolvidas e também, claro, das nações subdesenvolvidas e das em desenvolvimento, no sentido de que cada país, então, seja bilateralmente, seja multilateralmente, negociasse essa redução das barreiras tarifárias. É nesse contexto muito breve e meramente histórico que introduzimos a tributação do comércio exterior para dizer que, efetivamente, ainda que o imposto de importação e a sua base de cálculo sejam um tributo nacional previsto na Constituição pelo artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, o imposto de importação, como um imposto de soberania da União ou do Estado Federal brasileiro, ele, assim como o imposto de importação em vários países do mundo, não está exclusivamente sob a soberania brasileira, porque na medida em que nos inserimos nesta ordem econômica mundial, nos inserimos também debaixo das legislações internacionais, dos tratados multilaterais da OMC, do GATT e do Mercosul, de tal maneira que todos esses tratados vão ter, como veremos mais na sequência, um impacto sobre o imposto de importação, ou seja, um imposto que é apenas parcialmente regulado pela legislação brasileira e, em outra parte, influenciado fortemente pela legislação da ordem econômica e jurídica internacional estabelecida neste pano de fundo da negociação da OMC,
que depois sucedeu ao GATT, e da ALAD, da Associação Latino-Americana para Desenvolvimento e Integração, e do próprio Mercosul, como veremos na sequência. Então podemos passar já à transparência seguinte para ver quais são os principais tributos que incidem sobre a importação dos bens. Ora, todo mundo sabe, são o imposto de importação, o IPI importação, o ICMS importação e o PIS/COFINS importação, para citar os principais. Você tem o adicional ao frete para renovação da marinha mercante, mas não vamos tratar dele aqui. Uma contribuição de intervenção no domínio econômico que não será tratada aqui. Mas basicamente, então, nós temos nessa lista de tributos, aí basicamente, então, dois impostos federais, o imposto de importação e o IPI, uma contribuição, ou na verdade duas contribuições federais, o PIS e o COFINS importação, e um imposto estadual para regular, que incidem sobre a importação de bens. Muito bem. É fundamental que compreendamos, então, como esses tributos trabalham, né? Ou seja, qual a diferença básica desses tributos a título introdutório? Ora, é de se verificar que, do ponto de vista econômico, até mesmo de planejamento tributário, você tem tributos recuperáveis e tributos não recuperáveis. Ou seja, você tem tributos que são pagos, mas que geram crédito e que então eles serão repercutidos na cadeia econômica. Por outro lado, juridicamente falando, você tem os tributos não recuperáveis que não geram crédito, né? Então você tem, por exemplo, aqui o imposto de importação, uma vez pago, ele é um custo para o empresário, né? Por outro lado, né, os tributos não cumulativos, como o IPI importação, o ICMS importação, eles geram crédito, via de regra, na compra de insumos para a revenda ou industrialização a posteriori. Já o PIS/COFINS importação depende do regime em que se encontra o importador. Se o importador está no regime cumulativo, o PIS/COFINS importação que ele paga é custo efetivo, ele não poderá se creditar. Já se o importador está no regime não cumulativo de PIS/COFINS, então o PIS/COFINS importação que ele paga virará crédito a seu favor. Então, essa distinção inicial é importante porque nos dá uma noção também para efeitos de planejamento tributário que os tributos que são custo, especialmente o imposto de importação, exigem uma atenção mais especial e um cuidado das empresas, no sentido de que eles sim onerarão efetivamente a produção, a venda de uma determinada indústria, na medida em que não serão recuperados a títulos de créditos tributários, como no caso dos tributos não cumulativos. E é importante também frisar que os tributos não cumulativos não são 100% não cumulativos, infelizmente. Vejamos, por exemplo, o caso do IPI sobre bens importados no ativo fixo, né? O IPI sobre bens, o IPI importação, incidente na importação de bens para o ativo fixo, não gera crédito. Assim como o ICMS gera crédito na importação de bens para o ativo fixo apenas a 1/48. E em se tratando de bens de uso e consumo, o ICMS não gera crédito por enquanto, porque esse crédito foi postergado para 2020, uma alteração da Lei Complementar 87 de 96. E também, por outro lado, a questão do PIS/COFINS importação também sobre bens do ativo fixo, também que vai gerar crédito conforme a depreciação do bem e não de imediato, embora o PIS/COFINS importação seja pago de imediato, mas não creditado de imediato em relação aos bens do ativo fixo,
embora tenhamos algumas hipóteses de depreciação acelerada para PIS/COFINS e importação. Isso ilustra, então, por um lado, essas principais características desses tributos a título introdutório. Vamos, na sequência, verificar, então, antes de entrarmos propriamente tributo a tributo, o regime constitucional desses impostos aduaneiros. Em primeiro lugar, temos o imposto de importação, que é alterável no mesmo ano, tem eficácia imediata essa alteração, e essa alteração pode ser feita mediante decreto e dispensa de lei. Já o IPI importação é alterável no mesmo ano, tem eficácia apenas após 90 dias, algo inclusive que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, na tentativa de aumentar o IPI importação para carros, para veículos de luxo, né, para veículos importados, e também a alteração que pode ser feita com decreto, ou seja, dispensando-se lei ordinária. O PIS/COFINS importação, por outro lado, é alterável no mesmo ano, tem eficácia apenas após 90 dias e, no entanto, ele exige lei ordinária, ainda que haja lei ordinária, no caso a Lei 10.865, que disciplina o PIS/COFINS importação, teve algumas alterações da própria lei que possibilitariam uma delegação, ou seja, a alteração da Lei 10.865 de 2004, prevê que delega uma competência ao Poder Executivo para alterar as alíquotas do PIS/COFINS de importação. No meu entendimento, essa delegação, não prevista na Constituição, é inconstitucional, fere o princípio da estrita legalidade tributária. E, por fim, o princípio, o ICMS importação, que tem que respeitar a anterioridade, ou seja, a lei tem que ser editada no exercício financeiro anterior ao que ele entrará em vigor e 90 dias antes da entrada em vigor. Explico. Então, se uma lei for publicada, por exemplo, em dezembro de 2012, ela só poderá entrar em vigor 90 dias depois, em 2013. Se ela for publicada em outubro, também deverá, então, ter vigência apenas 90 dias depois, em 2013. Já se essa lei que altera o ICMS, a alíquota ou sua base de cálculo de forma mais profunda, essa lei estadual, porque o ICMS é um imposto de competência estadual, se essa lei é publicada apenas em 2013, ela não poderá viger no mesmo ano, só poderá viger no ano subsequente de 2014. Então, há no ICMS uma rigidez constitucional maior, no meu entendimento, de que cumulativamente se aplicam ao ICMS importação tanto o princípio da anterioridade quanto o princípio da noventalidade geral. Há que se distinguir também que o princípio da noventalidade geral, né, que nós vimos anteriormente, que aplica-se ao IPI importação, não se confunde com o princípio da noventalidade das contribuições sociais, que são o caso do PIS/COFINS importação. E por fim também, né, como já mencionado, o próprio ICMS importação, ele exige lei ordinária para sua alteração, né? Também em casos já vistos na prática, né, temos vivenciado delegações legais ao Poder Executivo para alteração de aspectos fundamentais da base de cálculo ou da alíquota do ICMS, de modo, no meu entendimento, também inconstitucional, porque fere o princípio da estrita legalidade. Uma coisa importante também a se frisar é a questão da incidência de IPI e de imposto de importação sobre o extravio de mercadorias. Olha que interessante, né? Se uma mercadoria é extraviada, ou melhor, se ela
é parcialmente extraviada, por exemplo, além do limite de tolerância, vamos supor que há uma importação de uma determinada, de um determinado grão, né? Eu digo que importei 1 tonelada, quando lá faltam aí mais de 100 quilos, 100 quilos daquele produto. Então há um extravio. A legislação aduaneira prevê uma tolerância de extravio até 5%. Né? Se esse extravio supera essa tolerância de 5%, há então a incidência desses tributos. No entanto, essa tolerância não está prevista em lei necessariamente, né? Quer dizer, há uma isenção, né? Há uma tolerância que pode ser prevista em lei, mas retomamos esse tópico na sequência, no próximo módulo. Muito obrigado.